Boa noite, dissecadores e dissecadoras. Hoje vai ser o plano de 3 passos para ser aprovado no Instituto Federal, mesmo com a rotina intensa. Meu objetivo aqui nessa aula é trazer de forma prática esse plano de 3 passos para que vocês consigam implementar essa rotina aí, uma forma correta de se estudar, tá bom? Eu reforço a importância de assistir as 3 aulas, né, quem assistiu a aula 1, quem assistiu a aula 2, vai chegar aqui hoje muito mais confortável, tá? Se tem alguém que não assistiu a aula 1 e 2, tá, a gente vai abrir, amanhã pela manhã, uma chance de novo de assistir a aula 1 e 2, tá? E a aula 3, ela tá acontecendo agora. Vamos lá para quem chegou agora, não é? Muito prazer, eu sou o professor Manuel Machado e eu sou como a maioria de vocês aqui, tá? É incrível os depoimentos, as mensagens que eu recebo na rede social, as pessoas dizendo que se identificam, que a história é justamente essa, porque a história do professor no Brasil é muito parecida, tá? Então, eu fiz faculdade, como, né, todos vocês aqui. Eu me graduei primeiramente em química, tá? Então fui um estudante regular, né? Fiz a minha graduação, acabei, né? Fui dar aula, tive família, né? Cachorro, filho, filha, esposa, tá? Como todos vocês aqui, eu me casei, né? Tive filho, filha, cachorros e tenho uma casa, né? Sempre tive uma casa para ter, para auxiliar no sustento, né? Sempre foi eu, minha esposa e eu que estávamos à frente disso aí. E assim, a rotina é muito cansativa, mas eu consegui, né? Eu consegui ser professor, eu fui professor de criança, eu fui professor de criança, eu fui professor de adulto, eu trabalhei em universidade, curso técnico, tá? Então, toda a minha carreira docente, assim, ela foi bem rica de experiências e rica, né, de muita gente aí, eh eh, passando pelo meu caminho, tá? Só que o que acontece com a maioria de vocês aqui, tá? A minha saúde começou a ficar comprometida, eu comecei a ficar muito tempo em sala de aula, tá? E isso foi me trazendo diversos problemas. Eu ainda, nesse meio tempo aí, né, eu tentei fazer, eu fiz mestrado, no doutorado, né, tive aquela fase que eu passei ali pelo doutorado, uma fase muito difícil que eu, né, quase não defendi a tese, fiquei muito adoecido com a cobrança, aquela falta de estrutura, a gente tendo que fazer o doutorado e dando 40 horas de aula, sabe, é terrível. Graças ao apoio aí, né, da minha família, eu consegui defender o doutorado e deu tudo certo, tá bom? No entanto, no final disso tudo, o que é que aconteceu? Eu era um professor cansado, 48 horas de aula por semana, e o meu doutorado estava na gaveta, né? Eu não usava o doutorado para nada, tá bom? Agora, professor, chega, tá? Eu quero que você não erre mais. Chega de não saber a partir daqui, porque a nossa jornada está chegando no final, né? A gente teve o erro silencioso que reprova, que é você estudar da forma como você fazia na faculdade, da forma como você fazia na escola, tá? Na segunda aula, nós falamos da estratégia de 3 pilares, que é você ter um planejamento tático, você ter questões ultrasselecionadas e você ter uma forma de tirar suas dúvidas imediatamente na hora em que elas surgem, tá? Bom, hoje eu vou apresentar o plano de 3 passos que faz vocês colocarem, tá, isso na prática. Faz você não errar mais, tá? Não ter, não passar pelo erro silencioso e faz com que você aplique a estratégia dos 3 pilares, tá? Eu não posso deixar de ressaltar que a oportunidade do IFE é real, tá? E tem data para passar. Essa oportunidade da década de mais de 100 novas unidades de IFES aí com uma dezena de né, milhares de vagas de professores ao longo desses próximos aí, né, 1 ano e meio agora. Essa aula de hoje não é sobre estudar mais, tá? Na verdade, não é nem sobre estudar, tá? É sobre se preparar com direção, tá? Porque assim, professor, eu não quero aqui ensinar vocês a estudar. Não, de forma alguma, tá? Até porque a maioria dos conteúdos do edital do IFE vocês já sabem. O que vocês precisam é saber se preparar com direção, tá? E para isso você vai precisar aprender 3 passos que eu vou mostrar na prática hoje aqui como é que faz, tá bom? Então são os 3 passos que mudaram minha vida e de dezenas de alunos, tá? O passo 1, levantamento e seleção de questões estratégicas. Vou mostrar onde é que vocês encontram isso, na internet aí para fazer.
tá bom? Depois o preparo do planejamento inteligente e adaptado à sua rotina, isso é fundamental. Não adianta você ter todo o material para você estudar e você não dar conta dele. Então não serve de nada. E assim, só passa quem estuda todo aquele material? Óbvio que não. Tá? Se a maioria das pessoas que passa são professores comuns como a gente, são pessoas que têm família, que têm, às vezes faz a pós-graduação junto, às vezes só tem especialização, professores de muita carga horária, sabe? Então, essa é a realidade. Professores estaduais, municipais, rede privada, tá? O concurso do IFE não é sobre quem acaba de se formar, faz mestrado, doutorado, nunca dá aula e passa, não. Tá? Na verdade, essa carreira nem é, às vezes, tão atrativa, né, para a pessoa que segue, né, esse caminho aí. Hoje em dia, quem é da licenciatura já começa logo a dar aula, né? E aí, assim, o sonho do IFE vai ficando cada vez mais de lado, tá? Por último, a gente tem a revisão espaçada e o acompanhamento do progresso, tá? Você tem que fazer essas 3 coisas para poder chegar lá, tá? Para poder conseguir implementar o seu planejamento adequado. Vamos lá então, né? Vamos para a prática, vamos para mãos à obra. Antes disso, vamos ver uma coisa aqui, ó. E aí, quando eu conheci o material e vi, né, toda a questão do cronograma de estudos, do material em si, com as disciplinas, né, com conteúdo ali para estudar, eu não tive dúvidas que ia me ajudar demais. E ajudou, de fato, ajudou bastante, por isso que eu estou aqui para falar, né, e deixar o recado aí para outras pessoas, né, que é muito importante você ter esse material de apoio, né, um material bem formulado, bem organizado, que te dá um suporte muito bom para você ter mais confiança na hora da prova. Concomitantemente, eu tive também outras 2 aprovações, já tinha sido aprovado em um anterior, que era para o professor de magistério superior, fiquei em segundo lugar, e agora eu fiz esse do Instituto Federal. Passo 1, tá bom? São 3 passos, vamos para o passo 1, que é encontrar e selecionar questões, tá? Veja, a diferença entre perder tempo e você avançar no seu estudo tá aqui. De um lado da tela aí, eu mostro um print de um site desses de concurso, e você tem ali à sua disposição 2 milhões de concursos. Perdão, 2 milhões de questões. E o que é que você vai fazer com 2 milhões de questões? Você vai começar a resolver elas freneticamente, aleatoriamente, ou pior, você vai procurar uma questão da sua banca, da sua área específica, e aí você vai ver que ou tem 2 milhões de questões, ou tem 10 questões, tá? Quando você coloca os filtros. Então, tudo isso é muito difícil e você perde um tempo danado se você não se organizar primeiro nisso aqui, tá? Do lado de cá, eu tenho, né, uma lista das tabelas que eu faço para alguns alunos, com tudo organizado por tópico já, tá? Vocês vão chegar nisso aqui lá no final. Já com o tópico da disciplina, carga horária que vai ter que ser disponibilizada para ela, e ali do lado um linkzinho com a seleção de questões, tá bom? Que é uma das opções que vocês podem fazer. Beleza, tá? Eu vou mostrar aqui, vou abrir um edital real aí de um concurso de IFE com língua portuguesa e mostrar como é que a gente transforma esses tópicos em estratégia de estudo, tá bom? Vamos lá. Você vai precisar primeiro encontrar, né, provas, questões de concurso, tá? E onde é que você pode encontrar isso, tá? Eu sempre indico 2 lugares na internet, né, que é certeiro, tá? O PCI Concurso é gratuito, o site está lá. Quando você entra no site do PCI Concurso, é só vir aqui do lado, ó, provas, tá bom? E você colocar aqui o professor de História IFE para sua área. Você vai achar aí, ó, um catatal de prova de história, tá bom? Para IFE, ó, para todos os IFE aqui você encontra, tá? São dezenas de provas. Então, você vai, né, abrir essas provas e analisar, né, dentro dessas provas, as questões por disciplina. Essa é uma forma. Você abre lá a prova de português e vê quais questões são de ortografia, quais são de fonologia, qual de sintaxe, tá? A da sua área de formação é mais fácil ainda, né? Você vai ver os tópicos da sua própria área mesmo, que você já conhece, tá? Bom, a outra opção é o Que Concurso, tá? Que é um site aí desses de questões da internet, é um site independente de questões. A vantagem do Que Concurso é que você consegue filtrar as questões já diretamente, tá? Então você não vai precisar necessariamente ir ali catando as provas para achar as questões, tá? Você já consegue formatar. O Que Concurso, você consegue fazer uma conta gratuita nele para usar esses filtros aqui, tá? E descobrir
quantas questões tem em cada um dos tópicos, tá bom? Você consegue até responder algumas questões de forma gratuita, na conta gratuita deles, tá? Depois, para você utilizar questões de forma ilimitada, você precisa ter uma assinatura que, assim, eu considero simbólica diante do custo-benefício, tá? Hoje em dia é possível você ser aprovado sem um banco de questões desses grandes de internet. Pode ser Tec Concurso, que é caríssimo, né? O GRAM, o Estratégia, que só vende com os cursos, né, imensos dele, que não dá para ninguém fazer em tempo hábil. E o que concurso é a melhor opção, tá? Não ganho nada deles aqui para fazer essa propaganda, realmente é só um reconhecimento do mérito deles em fazer esse tipo de trabalho sensacional aí na área dos concursos, tá bom? Então, essa é a primeira coisa, você agora já sabe onde é que você vai encontrar questões na internet. Deixa eu voltar lá para aqui, você vai voltar, né, e pegar um edital desses aí qualquer, tá? De concurso, do concurso que você quer, procurar lá a parte dos conteúdos programáticos, vai copiar os tópicos e colar lá no Excel, né, tá bom? Bom, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou lá no Que Concurso agora, tá? Selecionar alguns filtros aqui que eu já tenho salvo, 13.000 questões, tá bom? Então agora eu vou procurar por assunto, não é? Interpretação de texto. Cadê interpretação de textos aqui? Beleza? E quantas questões eu tenho de interpretação de textos aqui? Eu tenho 1.978 questões, tá? Eu vou pegar essas questões aqui, colocar lá na minha tabela, tá bom? Professor, e a banca? Depende, tá? Língua portuguesa é bom usar a banca também, porque a gente tem um banco farto de questões. Mas conhecimento específico, não. Tá? Conhecimento específico você filtra por área, educação ou institutos federais mesmo. Você bota o seu instituto federal lá, tá? Então você vai fazer isso para cada um desses tópicos aqui. Quando você acabar isso, você vai ter o seguinte dado aqui, né? A lista dos assuntos com a quantidade de questões por assunto, né? E a quantidade total, não é isso? Beleza, então aqui agora a gente consegue saber qual é a porcentagem em que cada um desses assuntos são cobrados, tá? Em provas de professores do Instituto Federal, tá bom? Essa é uma análise, né, da banca Fundatec, por exemplo, de português, e a gente vê que alguns tópicos são mais cobrados, outros menos cobrados, tá? E esse é o primeiro conjunto de dados que você vai ter, tá bom? Então, a partir dessa seleção aqui, a gente vai conseguir montar, certo? O nosso cronograma, o nosso planejamento inteligente lá na frente, tá? Mas primeiro vocês aprenderam a achar questões, que concurso, ou lá no PCI concurso, né? Filtrar essas questões, tá? E aqui é na mão mesmo, né? No PCI concurso é na mão, é abrindo prova e fazendo na mão, tá? No que concurso tem essa facilidade aí, tá? Bom, agora a gente vai andar mais um pouquinho aqui para a próxima etapa, tá? Passo 2, tá? Que é planejar, tá? Planejar com dados. Agora você vai planejar o seu estudo, tá? Baseado em dados. A gente vai transformar esse edital aí, né, em gráfico de incidência mais horas de estudo. Para isso, você vai precisar responder 4 questões. Já sabe quanto tempo estudar de cada disciplina? A gente não sabe ainda. E dentro da disciplina, sabe a incidência? A gente sabe, né? Fizemos lá em português, por exemplo, né? A gente sabe ali qual tópico você estudar mais. Quantas horas por semana você terá? E você precisa finalizar em quanto tempo, né? Você tem uma meta, 6 meses, 8 meses, né? Pós-edital, 60 dias, tá? Depende, né? Tá, você vai agora planejar com dados. Você vai esquecer os esses horários escolares, tá? E aqui é prelúdio de fracasso, tá? Usar esses horários escolares desse jeito aí. Se você consegue, né, já usar os horários de dias com com aquela análise lá, melhora um pouco, mas ainda não é a solução. Eu vou te mostrar por quê. Você daqui, segunda-feira, é dia de estudar, sei lá, português, tá? E aí, por algum motivo, você não pôde estudar português na segunda-feira, tá bom? E aí, o dia de estudar português, vamos supor que seja só segunda e quinta. Aí você vai estudar agora só quinta, tá? Se quinta acontecer alguma coisa também, você vai passar semana sem estudar português, tá? Então, essa é uma forma ineficaz de estudar, certo? Usando horários, mesmo que você tenha aquele índice lá de quanto estudar de cada tópico da disciplina, quando você bota isso no horário fixo, você fica balançado, tá? O que resolve isso é o ciclo de estudos. Isso aqui, esses concurseiros de alto desempenho usam isso, esses caras que estudam 10, 15 matérias por edital. Eles usam isso aí. Pra gente, né, que estuda para professor de IFE,
fica mais fácil aplicar o ciclo de estudos, porque a gente tem poucas disciplinas, tá? Então, o ciclo de estudo é o jeito perfeito. Eu vou mostrar para vocês como é que faz ele, tá bom? Bom, primeiro a gente vai analisar o edital, né? Agora, para saber quanto vale cada disciplina agora, tá? Veja que a gente deixou de lado aquela coisa das questões para saber quanto vale cada disciplina. E a gente faz análise para saber. Português, né, nesse edital aqui específico, fiz análise, vale 15% da prova, tá? Pedagógicos aqui vale 30%, legislação 10%, específico 45%. Para que isso, professor? Isso aqui vai lhe dar quantas horas você deve estudar de cada disciplina. Ou melhor, né? Porcentagem de horas, porque as horas vão ser variáveis. Algumas pessoas vão estudar mais, outras menos. Bom? Tá, então agora, né, com os dados de quanto estudar de cada disciplina e quanto estudar cada tópico dentro da disciplina, agora você pode montar, né, de fato, um planejamento baseado, tá, em dados. Vou fazer aqui, vamos fazer uma simulação, né? 12 horas por semana, a pessoa estuda 2 horas ali, né, que a gente consegue apertar às vezes para fazer isso, de segunda a sábado. Domingo a pessoa vai descansar também, que é de ferro. É uma vida pesada dessa de professor. Tá, e precisa terminar em 6 meses. Então, 6 meses tem 27 semanas. 27 semanas vezes as 12 horas, você vai ter 324 horas para estudar, tá? E é em cima disso aqui que você vai arrumar, tá? Se português é 15%, cadê aqui? 15% aqui, tá? Você vai usar só 15% daquelas 300 horas para estudar português durante aqueles 6 meses, tá? Tem que ser assim, pessoal. Tem que analisar friamente. Ah, professor, mas é muito pouco. É muito pouco, mas só vale 15%. Ah, professor, é muito pouco para estudar a legislação, mas só vale 10%. Se você não tem muito tempo disponível, você vai precisar priorizar. E é assim que você prioriza, tá? Utilizando isso aqui. Bom, com isso aqui agora, você vai montar o seu ciclo de estudos. Bom, como é que monta o ciclo de estudos, tá? Olha que isso aqui é o do gato aqui, tá? Ciclo de estudos é bem tranquilo de montar, inclusive, tá? Aqui eu trouxe um modelo para vocês. Como é que o ciclo vai rodar? Tá? Você vai precisar separar por dias. Todo dia você vai estudar específico, tá? Nas suas 2 horas você vai estudar uma parte específica, uma parte de outra disciplina. Então você vai estudar aqui dia 1, português, 60 minutos, específico, 60 minutos. Certo? No dia 2, você vai estudar. Deixa eu ver aqui uma coisa. É isso. No dia 2, você vai estudar aqui, ó. EPT, né? Que é Educação Profissional e Tecnológica, 40 horas, tá? Desculpa, 40 minutos. Específico, 40 minutos. E você vai revisar o dia 1. 20 minutinhos, tá? Para não se embolar. Vai pegar as questões que você errou e tal. Beleza, 20 minutinhos. Dia 3, legislação, 40 minutos. Específico, 40 minutos. Revisão do dia 2. Você vai fazer isso a semana toda, 6 dias. No 7º dia, você vai fazer o quê? 20 minutos para revisar o dia anterior e o restante do tempo, tá? É 100 minutos aqui, né? O restante do tempo, 1 hora e 40, você vai revisar os conteúdos da semana. Professor, para que tanta revisão? Porque concurso é empilhamento de conhecimento, tá? Imagine que sua mente é um balde furado, bom? E o estudo é uma torneira aberta tentando encher esse balde. Porque quando você está estudando, a torneira está aberta. Quando você não está estudando, você fecha a torneira. E aí o que é que acontece? Um balde furado, a água vai ficar vazando, tá? E a mente da gente é assim. A água vai vazar, até você lembrar mais nada do assunto. Tá? Então, por isso que você precisa encher esse balde mais rápido do que ele vazie. Mais rápido do que ele se esvazie. Isso é o estudo, a preparação para concurso público se trata só disso. É você preencher mais rápido do que esvazie. Tá? Então, para isso, você precisa ter 20 minutos todo dia para que reencher aquela coisa que está tentando sair. Tá bom? A primeira semana, os primeiros dias, pode parecer até assim meio ruim, que é muito diferente e tal, mas assim, com pouco tempo vocês já se adaptam, tá? Já se acostumam a isso aqui. Por que isso aqui é maravilhoso? Porque eu não tenho segunda, terça, quarta. Eu tenho dia 1, dia 2, dia 3. Segunda, eu vou começar segunda, dia 1. Dia 3, na terça, eu não posso. Na quarta, eu não posso. A quinta vai ser meu dia 2, tá? A sexta eu posso dia 3, sábado eu posso dia 4,
E por aí você segue. Se acontecer alguma coisa, se por acaso você ficar uma semana sem estudar, você retoma de onde você parou, inclusive fazendo revisão, tá? Então, esse é o segredo do ciclo de estudo. É o ciclo de estudo que leva a gente a um outro patamar de preparação, tá? É você estudar, ali, no caso da gente de professor, né, que as disciplinas do IF são 2, 3, 4 no máximo, 2 disciplinas diferentes por dia, tá? Específico, todos os dias. Por quê? Você tem que ir para a prova com vontade de fechar o específico, tá? Os alunos, meus alunos que estão fazendo concurso esse ano, tá? Estão fazendo assim, 28 de 30, 29 de 30, tá? A galera tá indo para fechar o específico, certo? Porque é sua área de conhecimento. Você pode até acertar poucas questões do específico quando você não sabe ainda se preparar da forma correta. Mas depois que você pegou a preparação, pouquíssimas semanas você já bate 80, 85%. Tá? É coisa de 2 semanas, o específico. O português e as legislações vai depender aí da sua capacidade de aprender um conteúdo novo. Tem gente que é boa em português, interpretação de texto cai muito em algumas bancas. Tem gente que tem mais dificuldade, tá? E vai precisar dar esse gás maior. Ah, professor, se eu tenho dificuldade em português, eu vou estudar mais português? Agora, próximo passo eu vou falar, que é o acompanhamento, tá? Então, essa é a ideia central. Vocês estão entendendo aí? Pode botar no chat aí, tá? Eu estou acompanhando o chat aqui também. Bom, essa é a ideia central para você preencher o seu estudo, né? Durante aí os seus dias possíveis, né? Os dias que você pode, né? Você vai conseguir fazer isso, tá bom? Os dias que você pode e o horário que você pode, tá bom? Você não vai ficar preso naquele planejamento, naquele cronograma engessado que não lhe traz de fato ali, né? Uma capacidade de você manter o seu estudo com sua vida real, tá bom? Esse é o segundo passo. Então nós selecionamos e organizamos questões para quê? Para planejar com dados, tá bom? E o último passo é revisar e acompanhar. O que é revisar e acompanhar? Vejam aí, ó, todos os dias tem revisão, tá? Revisão do dia anterior, digamos assim. E uma vez por semana vocês revisam tudo da semana, tá? Nas primeiras semanas não vai ter quase nada para revisar, né? Mas depois isso vai ampliando. E é a importância de fazer essa revisão toda semana, tá bom? Quando vocês vão ficando mais avançados aí, né? Com 20 semanas de estudo e tal, aí a gente já começa a encaixar uma outra revisão, às vezes mensal ou bimestral, tá? Mas esse aí é o começo, tá? É isso que você precisa. Você vai transformar a porcentagem lá daquelas questões, criar um gráfico, olhar a sua disponibilidade por semana e aplicar aquela porcentagem. Vai distribuir as horas, conforme a sua disponibilidade, colocar revisões de todos os dias, uma revisão curta do dia anterior e uma vez por semana, tá? A revisão aí da semana toda. Certo? Beleza? Essa é a ideia. Eu vou falar aqui sobre esse planejamento porque isso é importante, tá? Do acompanhamento. Veja só que nessa planilha aqui que eu fiz no Excel, você faz isso aqui até no caderno, tá? Eu botei o tópico que eu estudei no dia, quais questões? Por que eu botei aqui essa coluna questões? Porque aqui você pode colocar um link lá do Que-Concurso ou do seu site de questões que você já selecionou, ou você pode anotar quais questões da prova, né, faz parte daquele tópico lá, se você usou o PCI Concurso, tá bom? É importante você, no dia, marcar quantas questões você fez. Preste atenção agora, tá? Preciosa essa dica aqui. Quantas você fez, quantas você acertou e quais você errou. Tá? Então é importante saber quantas fez, quantas acertou para acompanhar o seu desempenho e quais você errou. Bom, dessa lista aqui eu errei a 2, a 15, a 20, a 23. Porque na revisão 1, você vai ficar de olho primeiro aqui, ó, nas questões erradas. E aqui nas observações, sempre bom de colocar alguma observação, né, aí para relatar algo que a gente fez naquele dia. Tá? De repente alguma questão que chamou a atenção, algum tópico que você está muito bom, tá bom? Então, 3 passos, pessoal, tá? Encontrar e selecionar questões, passo 1. Passo 2, você vai fazer o seu planejamento baseado em dados. E o passo 3, revisar e acompanhar, tá bom? Isso aí vai fazer com que você consiga aplicar os 3 pilares. Tem um passo bônus aqui, que é o estudo acelerado para conhecimento específico, ou
dos conhecimentos específicos para os institutos federais, tá bom? Porque é estudo acelerado, porque você não pode perder tempo, você não tem condições alguma de pensar em assistir videoaulas de conhecimento específico, tá? Procurar materiais, apostila, tá? Não procure ser enganado, tá? Se você está procurando materiais, apostila de todo o conteúdo que é cobrado de conhecimento específico do edital, certamente você vai ser enganado, tá? Você não precisa daquilo, você já tem aquele conhecimento. E se você corre o risco até de encontrar um material ruim e atrapalhar o que você já sabe, tá bom? Então, como é que a gente faz isso, professor? Eu digo que conhecimento específico são nossa área de formação. A gente já viu 90% ou mais daquele conteúdo durante a faculdade e a gente até preparando aula. A gente tem segurança desse conteúdo. Ele está em algum lugar da nossa mente, tá? Só esperando aí ser resgatado de fato. E para isso, a gente usa o estudo ativo, baseado em questões, tá? Na verdade, é um estudo teleguiado para as questões ultra-selecionadas, lá do passo 1, certo? E utilizando o robô tutor, que é uma tecnologia aqui nossa para tirar dúvidas na hora em que ela surge, tá bom? Então, essa resolução ativa de questões de sua área vai fazer você recordar conteúdos, né, da forma que eles precisam ser recordados, que é aplicado em questões objetivas da área. Tá? Surgiu uma dúvida, não lembra de algo, errou, você não vai precisar ficar procurando em livros, no Google, porque se você tiver a tecnologia do robô tutor programado para isso, né, você consegue ainda ganhar mais tempo, tá? O capital mais precioso de vocês é o tempo, tá bom? Se vocês querem economizar algo, pessoal, na preparação, economize o tempo, tá? Economize o tempo, que isso é que vai fazer a diferença, tá bom? Beleza. Nesse estudo, você tem que focar, né, em tirar as dúvidas na hora que ela aparece. Isso é um dos pilares que eu falei na aula passada, tá? Isso aqui eu repito aqui, trouxe esse destaque, porque se você guardar dúvida, a sua estrutura de raciocínio vai estar o quê? Interrompida. Muita gente acha que se parar para ver o que errou, vai interromper o estudo. E não. Você interrompe o seu conhecimento daquele tópico se você não parar para esclarecer. Você criar aquela lacuna conhecimento, tá? Não basta entender, você precisa aprender. Você pode aí, da forma analógica ainda, né, ir para o Google, ver um fórum, um livro, um comentário, mas obviamente que isso vai tomar um tempo de você, tá bom? E aí eu trago como um spoiler esse robô tutor, tá? Que eu vou inclusive mostrar ele aqui, como é que ele faz para acelerar esse estudo, tá bom? Veja na tela aí a aplicação desse robô tutor, tá bom? Deixar aqui. Voltar lá. Tá, muita gente usa, né? Hoje em dia. Cadê, gente? Aqui, muita gente usa hoje em dia, inclusive, inteligência artificial, né, para ajudar com algumas coisas do seu estudo, tá? Só tenham cuidado, tá? Porque a inteligência artificial, ela pode trazer equívocos. E ela, por ser um modelo de linguagem, né, ela escreve de uma forma tão bem, tão convincente, tá? Que você pode, inclusive, se enganar, acreditar que aquilo que ela tá falando é verdade, tá? Enganar teus mais aí ligados, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês, nós temos aqui o robô tutor, tá? De inteligência artificial, onde nós programamos eles com, né, conteúdos, com comandos validados e conteúdos, né, que possam fazer parte do banco de dados deles, tá bom? Eu vou pegar aqui um exemplo qualquer aqui, da história, tá bom? Eu vou pegar aqui história, esse exemplo aqui. Eu vou lá no que concurso, tá? Pegar alguma questão aqui de história, já com o filtro dos ifs aplicados. Só para a gente ver como é que acontece o estudo com o robô tutor. Você está aqui estudando lá no seu planejamento, pegou essa lista aqui, ó, tá vendo? História, IFMG, tá? Tipo de concurso de IF, tá? Quando não tem concurso do IF, quando não tem questões de IF ou tem poucas, a gente vai abrindo o filtro aos poucos, tá? Com muito cuidado para não pegar questões que é fora do seu escopo, tá? Então aqui, tem uma questão aqui de história, eu fui lá, comecei a resolver a questão, tá? E aí fui tentar marcar ela aqui, aí marquei, errei, tá? Errei, ou fiquei em dúvida, o que quer que seja, tá bom? Olha aí, ó. Muitas vezes o site de questões não tem gabarito comentado, tá? Não tem nenhum comentário no fórum. Às vezes a questão é muito recente, essa nem é 2024.
Mas aí, como é que a gente resolve com o robô tutor, tá? Em vez de você ir procurar isso aqui lá no Google, às vezes, procurar ter uma forma de perguntar isso, né? Você vai copiar essa questão com as alternativas, tá? Copiar. Chega lá no robô tutor de história, tá? Se colocar num de outro aqui, ele não dá bom a resposta. E no final, tá? Você vai colocar qual é a resposta, tá bom? Veja aqui. A resposta dessa questão aqui certa é E, tá? Por que colocar a resposta, professor? Porque eu não estou aqui avaliando, tá? O robô tutor. Eu não quero que ele acerte ou erre a questão. O professor tem essa, né, de querer logo avaliar. Deixa eu ver se ele sabe aqui mesmo isso, tá? Não é essa a intenção. Ele é programado para buscar no banco de dados dele uma explicação para isso. É como se ele tivesse um monte de livros lá, tá? E você quer saber onde é exatamente que está a explicação para isso aí. Ele vai lá no livro, acha, traz aquilo, aquela informação é transformada, tá? Ou, melhor dizendo, adaptada para que seja de uma forma didática e do formato que nós escolhemos de questões de secada, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, resposta é e dar Enter. Quando eu dou Enter, ele vai mandar uma mensagem primeiro de aviso, dizendo que é um modelo de inteligência artificial e sem o gabarito. Ele não tem garantias de te dar uma resposta correta. Perfeito, tá? Forneceu o gabarito, ele vai fazer um comentário introdutório, ou seja, ele vai trazer exatamente o tópico daquele assunto que você precisava lembrar para saber responder a questão, tá? E com isso aqui, ele vai comentar sobre as alternativas, o porquê cada uma delas é errada e o porquê, né, algumas delas podem estar certas. E ainda, às vezes, ele faz correção à banca, tá? Dizendo que algumas alternativas é parcialmente correta, tá? Isso aqui é bom, inclusive, para você fazer recurso depois, mas isso aí é uma outra coisa mais avançada, né? Depois que fez a prova, para fazer recurso, tá? Então, assim, aqui você vai aprender a como fazer a questão. Você vai entender, tá? O porquê que algumas questões de banca de concurso você encontra, né? Mais de uma resposta que parece que é certa, tá? Então, esse robô tutor, com as questões ultra selecionadas, é que vão te dar o direcionamento, tá? Para você estudar de forma acelerada para os seus conhecimentos específicos, tá bom? A gente também tem, né, uma metodologia para fazer isso com os conhecimentos básicos. A gente usa, por exemplo, materiais enxutos, né? Bem curtozinho para a pessoa poder desenvolver, tá bom? Beleza, então agora, pessoal, com tudo isso, vocês conseguem aplicar os 3 pilares. Quais são os 3 pilares que nós vimos na última aula? Eu vou reprisar aqui, né, para quem não assistiu ainda, né? São simples e extremamente poderosos, tá? Primeiro, você vai fazer um planejamento sob medida. E você aprendeu a fazer isso aqui nos passos 1 e 2, tá? Depois, você vai utilizar as questões ultra selecionadas. Você vai utilizar questões com inteligência. E nesse ponto, né, nós já fizemos isso no primeiro passo de hoje, tá? E depois você vai fazer suas revisões, esclarecer suas dúvidas com apoio da IA, tá? Então, é simples assim. Você vai, na prática, você vai aplicar o métodos aprovados, que é planejamento inteligente, questões ultra selecionadas e resolver dúvidas assim que elas aparecem. Isso vai te dar um progresso contínuo, tá? Você vai ter ali uma pequena parte do seu tempo, né, em amarelo, ali, direcionada para o planejamento inteligente, é o que gasta mais tempo. Depois, para as questões ultra selecionadas, e você vai usar aquele tempo em vermelho todo para estudar de forma direcionada, porque você tem o robô tutor. Você não vai precisar estar parando para procurar resposta de questões, ou pior, anotando isso para poder procurar depois, e aquilo vai criando um caos, sabe? Um caos. Lembra que você precisa empilhar conhecimento, e você vai empilhando esse conhecimento, tá? De gota a gota, né? De camada em camada. Para isso, você precisa ter continuidade. Você precisa não ter seu raciocínio interrompido, ou seja, se você está entendendo a questão, né, você errou, você precisa aprender porque você errou, tá? E se você fala, não, depois eu vejo isso, para não sair aqui da linha, não façam isso, tá? A não ser que você estiver fazendo um simulado, que isso já é depois, tá? Mas fazendo a questão, estudando a questão, você vai precisar seguir, tirar essa dúvida na hora em que ela aparece, beleza? Se vocês aplicarem isso aqui, não tem outro caminho. O que vai acontecer com vocês é isso aqui, ó. Você vai sair de apenas 50% na prova específica para virar um multi-aprovado em institutos federais, tá? Eu saí de professor cansado, eu saí de um cara com 40 horas, 8 horas de sala de aula, sem tempo, doente, tá? Para ser aprovado, de várias reprovações,
para ser aprovado em mais de um concurso, dar entrevista para o Gran Curso, ser contratado por curso de concurso, tá? E tá hoje no cargo dos meus sonhos aqui na USP, tá? E você não está sozinho. Tem mais pessoas buscando o mesmo que você. Veja esse corte aqui de 1 minuto. Então, a minha maior dificuldade era conciliar, otimizar o meu tempo para conseguir estudar com qualidade, né? E eu não conseguia. Eu tinha um costume de imprimir o conteúdo programático e quando eu via só tinha cerca de 30, 40% no máximo pintado. E detalhe, sem questões. Eu fiquei pensando, pô, trabalhando o dia todo, eu chegava muito cansado. Quando eu pegava para estudar, já era ali por volta de 20, 30, 21 horas. Você passou por quais concursos? Eu passei para a Prefeitura de Vitória da Conquista, técnico de nível superior, e para o IFES, professora do IFES, da área de engenharia. E agora eu fiz esse do Instituto Federal e fiz também um outro concurso para professor de magistério superior e fiquei em segundo lugar lá. Então, eu passei para o concurso do Instituto Federal, no caso do Instituto Federal do Amapá. Estou lotado no campus Laranjal do Jari, do município de Laranjal do Jari. Eu faço parte do colegiado de Ciências Biológicas. Agora, você entende como, mesmo com pouco tempo, os professores são aprovados? Dá para entender? Fez sentido isso para você? Né? Você consegue perceber que é possível ser aprovado, mesmo com pouco tempo disponível? Que não é um bicho de 7 cabeças, que você não precisa estudar tudo. E o conhecimento você já tem, você só precisa aplicar de forma correta, tá? Então, assim, você pode fazer tudo isso, inclusive, sozinho, tá? Esse é o resumo da nossa semana aqui especial, onde você pode analisar o edital, você pode fazer seleção de questões, do jeito que eu ensinei aqui, você pode montar o planejamento, tá? E você pode sentar e estudar. Você pode procurar materiais enxutos, mapas mentais, apostilas curtas, para a parte básica de legislação, português, educação profissional. Você deve usar questões, né, questões apenas para a parte específica e você pode tirar suas dúvidas sempre que aparecerem. Ao final, fazendo acompanhamento do seu estudo, tá? Você pode fazer tudo isso sozinho e com tudo que eu ensinei ao longo dessa semana, vocês conseguem fazer isso, tá? Conseguem mesmo, de fato, tá? As aulas vão ficar disponíveis, vocês vão conseguir, algumas pessoas vão ter aí um tempo para assistir os replay e você vai conseguir pegar isso no detalhe, né? Pausar ali, anotar, procurar também, tá? Agora, é claro que isso vai, né, tomar um tempo, uma energia muito grande sua. Aí é fato, né? Eu demorei 2 anos para descobrir isso sozinho. Tá? Hoje, meus alunos fazem em 6 meses, né? Matam o edital e são aprovados com toda essa estrutura pronta. Então, assim, nós temos um acompanhamento aqui, né, que pode te ajudar a ter tudo isso pronto para você só sentar e estudar, né? Você pode fazer sozinho, mas se seu tempo, né, é precioso e você precisa economizar ele, ou às vezes você nem tem ele, né? Você precisa só mesmo uma coisa direcionada, muito específica e resumida, sutil, enxuta, né? Eu posso te ajudar e eu vou te mostrar, tá? Nesse momento, como eu posso te ajudar com o curso em mentoria de secando questões, tá? Focado para o professor do IFE. Isso aqui para você que quer a minha ajuda, que quer o meu acompanhamento para estar com você durante essa jornada, tá? E vai ser uma jornada, inclusive, muito recompensadora, porque ao final dela você vai estar aí com sua vida completamente mudada. É aqui que tudo vai acontecer. Essa é a plataforma clean do Dissecando Questões, tá? Não tem muita coisa para você mexer, você não precisa tomar um curso para poder usar a plataforma. Uma vez eu fiz um curso que era exatamente assim, tá? A gente fez para usar a plataforma, precisava assistir mais de 10 videoaulas explicando. Bizarro, né? Aqui não, aqui você entra, quando você entra já tem, se você for um aluno de pré-edital, está fazendo a sua preparação, o edital não saiu ainda, nós temos a metodologia para isso e nós conseguimos entregar para você a preparação para ter 85% dos tópicos que podem ser cobrados em qualquer IF do Brasil para sua área, tá? Por exemplo, quem está fazendo agora IF Pará, entrou no pré-edital, sabe quantos por cento do pré-edital foi aproveitado para o IF Pará? 100%. Tudo o que vai cair, o que caiu no IF Pará, o que foi cobrado, estava previsto no nosso pré-edital. Então, assim, a galera se deu muito bem, né? O IF Sertão, que saiu também recente, nós tivemos ali 86% parece, foi, de similaridade. Por que isso? Porque você precisa estudar com tempos antes do edital ser publicado. Se você estudar quando o edital é publicado, sua chance vai quase a zero. Reduz bastante.
sabe? Reduz muito. Eu sempre digo que o edital publica é hora de fazer o concurso, sim. Porque aquilo ali vai ser a faísca para você fazer concurso de IFE até passar, tá? Você vai fazer concurso de IFE até passar, tá bom? Então, depois que o edital publica, aí nós atualizamos automaticamente e você entra no pós-edital, tá bom? Quem entrou em janeiro, por exemplo, né, já fez pós-edital de IFMS, IFRN, agora vai mudar para IFE Sertão, porque já está esperando IFE Pernambuco, que deve sair aí até o meio desse mês, tá? Foi a notícia que nós recebemos. IFE Pernambuco vai sair até o meio desse mês. Então, quem tá vindo do IFE Sertão aí, vai ser 2 semanas de diferença para a prova do IFE Pernambuco, tá? Tá, quando você acessa, tem um videozinho rápido de 4 minutos explicando como é que a plataforma funciona. E de cara você já recebe aqui, tá? As suas metas diárias. O que é que você vai fazer naquele dia ali. Então tem aqui biologia, estrutura e funcionamento da membrana plasmática, tá? Por exemplo, né? Educação profissional. Isso aqui é uma meta de biologia. Aqui em cima você pode ir em cronograma para ter a visão geral, tá vendo? Aqui você tem a visão da semana ou do mês, tá? É de como estão sendo cobradas ali as questões, tá bom? Uma coisa interessantíssima aqui, você clicou, você tem o seu link QC, que vai dar no que concurso com as questões selecionadas, ó, 59 questões, tá? Sobre organização celular, para quem? Professor de IFE, tá? Professor de IFE, tá bom? Então o professor de biologia, ele vai treinar com questões de biologia de professor de IFE, tá? Ele não vai estar treinando com questões de auditor fiscal, de perito ou de auditor do mapa, tá bom? Legislação. Os materiais, os conhecimentos básicos, legislação, português, educação profissional e tecnológica, às vezes conhecimentos pedagógicos. A maioria de nós não temos contato com esse conhecimento antes. Veja que eu não podia querer que vocês aplicassem a mesma metodologia, né, digamos assim, o mesmo formato para o conhecimento específico. Aqui você tem, tá, um material, ele é básico, é enxuto, tá? Aqui você coloca o seu CPF, né, que é antipirataria, e vai abrir um material enxuto, tá? Com 15 a 20 páginas ali, contendo só os tópicos mais importantes, e depois você vai encontrar ali cerca de 20 a 40 questões dissecadas daquele assunto. Então você vai começar a entender nesse material a base do assunto e depois a aprender ele por meio das questões, porque essas questões estarão lá dissecadas para você estudá-las, tá bom? E só depois você vai para conhecimento específico, tá bom? Então, perdão, só depois você vai para o caderno de questões, a parte básica, que também tem. Você clica, vai estar lá também, selecionado, tá? Lei 8.112, para quê? Instituto Federal, ó, tá vendo? Administrador, tecnólogo, professor, tá? 8.112 de IFE, cobrança de IFE, tá bom? Beleza, o que temos mais aqui? Tem uma ferramenta incrível. Professor, por que está organizado por horário aí? Bem visto, né? Por que não está com ciclo de estudo? Porque essa plataforma é uma plataforma inteligente. O ciclo de estudo está aqui dentro, tá? Se você for olhar aqui em tópicos, você vai ver que tem, tá? Os tópicos aqui separadinho. E esses tópicos têm uma carga horária embutida neles. Tá bom? Então, você aqui vai ter dias que você vai, ó, revisar. Essas revisões vão aparecer automaticamente para você. Vai ter dia que você vai estudar. Tá vendo? Vai ter dia que você vai só estudar. Vai ter dia que você vai aparecer outra meta aqui de revisão, tá? Já aparece aqui. E aí você pode, inclusive, né, mover isso aqui. Ah, professor, hoje eu estou cansado, eu não vou dar tempo para estudar essa parte aqui. Eu vou botar essa aqui e aproveitar que a lei eu já li ontem, hoje eu vou só fazer umas questões, tá? Você pode fazer isso manualmente. E agora, talvez o recurso mais valioso dessa plataforma é você poder recalcular, tá? Faltei o estudo, faltei hoje, eu vou recalcular. Quando eu recalculo, ele pega tudo que está para trás que você atrasou, tá? Reorganiza no ciclo e joga para frente. Tá? E aí ela vai, ó, ficar bonitinha de novo. Você diz o seu horário, porque se adequa à sua rotina, tá? Não posso estudar na quarta-feira, zero. Não estudo no domingo, tá? Mas na sexta-feira eu gosto de dar um gás de 4 horas. Tá. Tá aqui. Quem é professor de
faculdade, às vezes até de escola, né, pode acontecer. Mudou o semestre e tal, mudou os horários, não vou poder mais, peguei uma outra turma, não vou poder mais estudar, né, editar a rotina, não vou poder mais estudar nas quarta-feiras, ou nas terça-feiras. Na quarta agora eu posto 3 horas, tá? A qualquer momento você pode fazer isso. Por isso que é um cronograma ajustado à sua rotina. Por isso que é um cronograma que não permite que você se atrase, tá? E é um cronograma que não deixa você aí sem ter o seu estudo, né, sempre em dias, tá? Então, essa preparação com essa plataforma, eu particularmente acho fantástica, porque era tudo feito antes, né, no Excel, PDF e tudo mais. E depois a gente conseguiu, né, com muito trabalho, implementar essa metodologia aqui dentro, tá? Isso fica muito mais acessível para vocês, tá? De uma forma geral, a plataforma é essa. Você vai ter aqui materiais dos conhecimentos básicos, né? Lembrando que a gente não trabalha com materiais de conhecimento específico, não faz parte do método. Você vai ter um dashboard de questões para registrar. Deixa eu mostrar aqui que é interessante. Você vai aqui no cronograma, tá? E você clica. Quando você faz, você fecha, já aparece a janelinha para você dizer quantas você fez, quantas você acertou. Eu estou bem aqui, acertei 24 e 28. Tá? Vai aparecer isso lá no seu dashboard de questões, tá? Aparece lá o que você está marcando aqui. Tá? Você pode também cadastrar por aqui, né? Selecionar aqui a escola sua, qual é o seu IF, qual é a sua disciplina, tá? E cadastrar por aqui também. Você consegue isso, tá bom? Você tem aqui links que vão lhe dar diretamente no Robô Tutor, tá? Vão levar você diretamente para o que concursos, tá bom? E diretamente para o suporte técnico do professor Manuel, tá? Que vai responder vocês aqui, tá bom? Então tá, essa é a cara da plataforma, beleza? Então vai estar tudo aqui dentro, tudo que você precisa vai estar aqui dentro. Veja o conselho completo aqui agora do Fabrício, tá? Para vocês pegarem os pontos que eu tinha até comentado durante a aula. Eu sei que as pessoas ficam com receio, né, de contratar, né, de ter uma nova metodologia, de conhecer uma nova metodologia, ficam com receio, com medo, né, do novo, mas na verdade não é nada demais, é só uma outra visão que você vai ter do seu estudo, uma outra forma de você estudar que vai te trazer benefícios. Com certeza você vai conseguir ter mais tempo, né, no seu dia, vai conseguir ter aquele tempo no seu dia. Também ter a certeza que o seu estudo ele teve rendimento. Para quem pretende conhecer a metodologia do Secando Questões, eu recomendo, assim, de olhos fechados, porque fez toda a diferença na minha preparação. Bom, o que é que você vai ter na preparação agora? Tá? Primeiro, você tem o plano e o cronograma personalizado de estudo dentro daquela plataforma lá, que acabamos de ver, tá? Baseado em dados e aplicado à sua rotina, tá bom? Você vai ter os links para o caderno de questões ultra selecionadas no que concurso, para todos os tópicos do edital, tá? Com cargas horárias para estudar aquilo definido por índice de cobrança, tá bom? O que é mais cobrado, você vai estudar mais. Você vai ter mais tempo para estudar. E o que é menos cobrado, você vai ter menos tempo, justamente porque não dá para a gente abarcar tudo com a mesma quantidade de tempo. Precisamos ser estratégicos, tá? Os materiais enxutos, direcionados, tá? Tudo de português tem material, tudo de legislação, tudo de educação profissional e tecnológica, conhecimentos pedagógicos, tá? Material para a parte básica toda você tem, tá bom? No formato Secando Questões. O robô tutor para estudar os conhecimentos específicos, tá? Se você é de história, você tem um robô tutor de história. Se você é de gestão ambiental, tem um de gestão ambiental. Se você é de pedagogia, tem um de pedagogia, tá? Cada um vai receber o seu. Tá bem? Acesso, né, à plataforma adaptativa, que é aquela lá, e o acompanhamento, né, individualizado. Você tem o seu cronograma só seu, você tem a sua rotina individual, tá? Não é uma coisa que se eu mexer aqui no seu, vai mexer no de todo mundo, tá? Você tem essa possibilidade. Você recebe, por causa daquela plataforma, todo mês, um relatório de desempenho. Vai dizer como é que você tá em cada disciplina, em cada tópico, para que você foque, saiba no que focar na revisão, tá? Então, acompanhamento com evolução e ciclo estratégico de estudo, né? Você voltar para revisar e tudo mais. Quanto é que isso viria a custar se você fosse pagar separado, tá? Nós temos vários desses produtos separados. O plano e o cronograma personalizado é R$600. O link para os cadernos de questões, por muito tempo eu paguei para fazer isso para mim, tá? Por muito tempo. Quando eu percebi que não bastava só fazer questões, tinha que fazer as questões certas, e eu ainda não sabia mexer, porque é bem complicado, eu pagava para fazer para mim. Aí
e eu ofereço tudo isso por R$ 350. Os materiais enxutos e direcionados é um curso completo, né? Básico para concurso, materiais enxutos, questões, robô tutor, é R$ 500. Os robô tutor para o conhecimento específico, né? Que é algo separado, mais aprofundado, um pouco mais complicado. Eu investi mais de R$ 3.000, né, na minha carreira para poder me aprofundar nessas inteligências artificiais de fato para a educação, tá? E eu faço isso hoje com muita tranquilidade, tá? Tive muita assessoria de professores da área, então foi muito investimento e vale, tá? Para você ter esse tutor ao seu alcance ali 24 horas por dia, vale demais. Plataforma adaptativa R$ 1.000, tá? O acompanhamento individual eu cobro R$ 1.500 por 3 meses de mentoria individual, tá? A pessoa, às vezes, quando o edital publica e tal, a pessoa quer fazer só a individual, ou às vezes ela já entra mesmo, quer fazer, ó, professor, eu quero estudar aqui no individual. Eu cobro R$ 1.500 para 12 meses, né? Só que ela tem 3 meses de contato comigo, tá? Ali, né, próximo dela. Eu diria que, mesmo resistente, adote a metodologia. O conselho que eu diria é isso, porque eu passei 6 meses estudando para concurso pelo método antigo, e sem ver resultado, sem ver resultado, sem ver resultado. E aí, quando eu comecei a estudar pelo método, eu já fui aprovada em concurso por 3 questões. E depois eu fui aprovada para o meu concurso objetivo final, estudando toda a parte teórica de legislação, eu estudando pelo método também. Então, eu vejo que se eu tivesse começado desde o início, mesmo resistente, né, eu acho que os resultados seriam outros, seriam muito melhores. Você passou para quais concursos? Eu passei para a Prefeitura de Vitória da Conquista, técnico de nível superior, e para o IFES, professora do IFES, da área de engenharia. A Josiela estudou, né, o conhecimento específico no primeiro concurso, passou, tá, mas estava ainda resistente. Primeiro ela entrou na mentoria, não estudou pelo método e perdeu. Depois ela resolveu, né, estudar só a parte específica e passou do primeiro concurso, que era um concurso de técnico de nível superior para a área dela, que é engenharia civil. Depois saiu o concurso do IFE, ela falou, não, agora eu vou estudar tudo, inclusive legislação, português, tudo pelo método, e aí foi aprovada. Ou você ainda vai levar de bônus nessa oferta de hoje, tá? Isso aí não vai se repetir, vai sair, tá? Inclusive esses bônus da oferta original, tá bom? Você vai poder comprar o Secando Questão no mês que vem? Vai, mas sem esses bônus, tá bom? O curso da didática, então, passou a primeira fase, você vai precisar da segunda fase. Isso já vai estar garantido, porque o Dissecando Questões para professor de IFE é uma preparação completa que sai desde a publicação do edital, anúncio de concurso, notícias, para estratégia de pós-edital, método de estudo, materiais, tá? Acompanhamento, plataforma. Depois você tem o curso, né, da prova didática, para você se preparar, não perder pontos ali preciosos, que você é professor, sabe da aula, mas você precisa saber também cantar a banca, tá? É um pouquinho diferente, tá? E a consultoria dissecando a prova de títulos, tá? Esse curso da didática é R$ 650 que nós vendemos. Dissecando a prova de títulos também, tá? Às vezes tem pontos no seu currículo que você não faz ideia. Tá? Você pode fazer cursos gratuitos, livres, pela internet, que vão acumulando ponto, tá? E a gente orienta tudo isso aqui. Atualização para qualquer outro edital de IFE ao longo de 12 meses. Tá? Então, cada pós-edital aqui, eu cobro R$ 500. Quem tá aí, algumas pessoas que estão assistindo essa aula e adquiriram já, por exemplo, agora IFRN, o IFPará, né, pagaram R$ 500 no pós-edital de 2 meses. Tá? Então, cada um desses aí é R$ 500. Se você fizer 5 edital durante um ano, você vai gastar R$ 2.500. Tá? Não é um número que eu tô aqui falando, não, tá? Raciocina comigo, tá lá na minha página, R$ 500, tá? 497, né, o curso para 2 meses, tá? Só que o que eu vou te apresentar aqui hoje, você pode fazer qualquer outro edital. Como eu falei, tem um aluno que fez IFMS, IFRN, vai voltar agora pro IF Sertão e já tá de olho no IFPE que vai sair, tá bom? Robô tutor para disciplinas básicas, tá? A gente traz também aqui nesse pacote. Então, além do robô tutor para disciplina específica, você vai ter para português, legislação, informática, educação profissional, conhecimentos pedagógicos, tá? Tudo. E ainda o curso de secana discursiva, tá? A discursiva já está presente em vários IFs, tá? IFs, inclusive, que não cobraram no edital retrasado e no edital passado cobrou, tá? Valendo aí até 50% da nota,
Tá? Esse curso a gente vende por R$ 450. Quem fez IFRN teve gente que, né, precisou pagar para ter esse curso. Tá bom? Tudo isso, pessoal, tudo isso que eu anunciei aqui, plano e cronograma personalizado, acesso à plataforma, link para questões ultra selecionadas no que concurso, materiais enxutos direcionados ao conhecimento básico, robô tutor para conhecimento específico, acompanhamento individual, curso de secando a prova discursiva, consultoria de secando Lattes, atualização de pós-edital, robôs tutor para disciplinas básicas e o curso de secando a discursiva, tá? Tudo isso aqui vendido separadamente, ele custaria R$ 8.050, tá? E olha que se você pensar que o seu salário com futuro aprovado teria no mínimo R$ 10.000, né? Será que não valeria um salário seu para toda a sua vida com um salário mais alto agora? Será que não valeria? Né? Porque a promessa é forte, então os resultados são reais, tá? Mas fique tranquilo, vocês não vão pagar isso, tá? Não vão pagar R$ 8.050, tá? Não vão pagar hoje nem mesmo a metade disso, nem a metade da metade. Assim que vocês entram aqui, você vai logo descobrir que você não está sozinho, tá? Aqui nós temos comunidades para tudo, tá? O grupo de avisos da mentoria, do IF Sertão, secana discursiva, sala de estudo, tá? Então, assim, tem professores se ajudando. Às vezes, os professores montam um grupo de conhecimento específico, tá? Para quê? Para que vocês vão se ajudando, porque é preciso pertencer a uma comunidade, né? Você precisa andar, nem que seja virtualmente, com pessoas que estão no mesmo objetivo que o seu, tá bom? Qual é a oferta exclusiva, tá? Esse preço é de primeiro semestre, inclusive, tá? É o preço que foi até junho. Eu tô repetindo esse mês como última vez, tá? Porque vai voltar pro preço normal dele aí a partir do mês que vem. Então, a oferta exclusiva hoje é 12 vezes de R$ 89,98. Então, é quase 10%, não é? Tudo o que vale. Ou R$ 870 no Pix direto, se você estiver pensando em investir, tá? Você vai investir R$ 89 por mês para passar o resto da sua vida, né, ganhando 10 mil. Então, não é gasto, é investimento, tá? Esse acompanhamento é por 12 meses, tá? Inclui tudo que eu falei aqui nessa aula. Tá? O planejamento, o cronograma, acesso à plataforma, materiais básicos, questões selecionadas no que concurso, robô tutor, acompanhamento individual e todos os bônus, tá? Lembrando que a única coisa que o acesso é de 12 meses é na plataforma, tá bom? Todos os materiais, todos os entregáveis vocês têm lá na QFI, os bônus tudo vitalício, tá? Vitalício. Então, também é a última turma que vai estar com esses bônus, essas coisas todos vitalício, tá? Imagine você olhar daqui a 6 meses, sai o concurso que você quer, você se preparou, secando questões, foi aprovado na primeira fase, e aí vai fazer a prova didática, os professores aí cobrando R$ 1.500 em mentoria de prova didática, R$ 2.000 às vezes, você já tem um curso que eu vendo por R$ 650 para a prova didática. Você já vai ter pago ele com a parcela de 89, tá? Você passou na prova didática, você vai agora para a prova de títulos, e aí, na prova de títulos, na consultoria de secando Lattes, você percebeu lá que você poderia tirar mais 3 pontos ali, porra, de um Lattes que vale 10. Às vezes é uma pós que você não se ligou que estava para fazer. Às vezes são uns cursos livres que você pode ali juntar 0,5, um ponto e meio. Tá? Tudo isso a gente assessora aqui, dá já o link para você fazer. Tá? Então, imagina que o seu IF saia do edital e tem um curso e tem cobrança de prova discursiva. Pode ser da sua área, pode ser geral. Você já tem um curso de secando a discursiva. Então, assim, é um investimento numa preparação completa, tá? A gente auxilia vocês, inclusive, na entrega de documentos, se vocês precisarem, tá? Porque o nosso ideal é ir com vocês até a nomeação, tá bom? E ainda, não para por aqui, a gente tem um bônus limitado. Esse é limitado, porque eu não posso oferecer para todo mundo, tá? É somente para os 10 primeiros, que é uma simulação de banca real para a prova didática com feedback, tá bom? O feedback é de professores doutores aprovados, né? 3 professores doutores aprovados, que já foram aprovados por banca, que já participaram por banca, tá? E que sabem exatamente o que a banca quer num momento como esse. Aí, se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem entrar em contato, se inscreve aqui nesse canal do YouTube, continua aqui na gente nas redes sociais e live no Instagram às 12h30. Não é mais todo dia, tá? Tem que corrigir aí. Mas live no Instagram às 12h30. Às 12h30 sempre eu vou estar por lá. Tá bom? Futuro de Secadores, aguardo vocês do lado de cá. Um abraço aí e fiquem com Deus.